Bom dia e bem-vindos ao nosso webcast CIFID, 5 passos para uma candidatura de sucesso. Nesta sessão vamos então percorrer as principais etapas para uma candidatura bem-sucedida ao Sistema de Incentivos Fiscais AID Empresarial, comumente conhecido como CIFID. Este é um programa que permite até 82,5% de dedução à coleta de IRC em projetos de investigação e desenvolvimento. No final desta sessão, alerta ainda que terão a oportunidade de assistir a uma demonstração da nossa plataforma CIFID, a plataforma CIFID da EFI Group. Esta é uma ferramenta extremamente exclusiva no mercado e que permite gerir e acompanhar o estado do seu projeto em tempo real e acreditamos que também de uma forma muito mais eficiente. Com esta aplicação será, portanto, mais fácil a partilha de informação e, portanto, acreditamos que desta forma pode concentrar-se noutras vertentes do seu negócio. Sem mais demoras e para nos guiar em toda esta jornada, apresento a Marta Orfão, Technical Office Leader da EFI Group Portugal e Carla Pinto, Team Leader da EFI Group Portugal. Obrigada a ambas pela vossa presença. Olá, Bárbara, bom dia. Bom dia, mais uma vez. Pronto, então, durante toda esta sessão poderão colocar as vossas questões no chat para o efeito. E as mesmas serão respondidas nos próximos dias para o e-mail que utilizaram no registro do evento. Permitam-me, antes de passar a palavra, fazer aqui um pequeno enquadramento sobre o que é o CIFID, pois embora acredito que quem esteja a assistir saiba do que se trata. Ainda assim, o CIFID é efetivamente um benefício fiscal que é concedido às empresas que desenvolvem atividades de ID e que, portanto, permite-lhes recuperar parte deste investimento realizado, potenciando também o seu esforço futuro nesta matéria. Desta forma, e sem demoras, Carla, antes de passarmos à componente prática, portanto, a estas 5 etapas de uma candidatura, pergunto-te, para fazermos aqui este enquadramento, que entidades podem, aliás, beneficiar deste regime e qual o benefício fiscal disponível? Muito bem, Bárbara. Portanto, as entidades que podem aqui aceder a este benefício são entidades que estejam no território nacional e que exerçam a título principal uma atividade de natureza agrícola, industrial, comercial e de serviços e, como tu muito bem disseste, que tenham realizado aqui investigação, despesas em ID, desde que cumpram também determinadas condições e obrigações, nomeadamente ter despesas de ID que não sejam comparticipadas a fundo perdido, ter o lucro tributável não determinado por métodos indiretos e ter a situação fiscal e contributiva regularizada, portanto, segurança social e com a autoridade tributária. Obrigada, Carla. Tendo em conta que uma das principais dúvidas e até obstáculos no tecido empresarial e organizações portuguesas reside na identificação dos projetos de ID, começamos por avançar, aliás, para o primeiro passo, que é aqui o mapeamento de atividades e projetos de ID. Para isto, perguntava-te, Marta, como podem ser identificadas e mapeadas então as atividades e projetos de ID que são elegíveis para o CIFID e quais é que são os critérios a considerar nesta fase inicial? Pronto, Bárbara, o que eu recomendo normalmente é que haja uma etapa ainda prévia de sensibilização das equipas que estão envolvidas nestes desenvolvimentos. Portanto, que seja explicado, obviamente, que há uma necessidade não só de identificar o que são os projetos de ID, como fazer depois esse mapeamento. Obviamente que é importante depois disponibilizar algumas ferramentas internas, nomeadamente uma ficha de projeto, em Word ou Excel, com os campos que são relevantes até para depois justificar a candidatura, para que possam estas equipas ao longo do ano fazer este registro das atividades. No nosso caso, e como tu disseste muito bem ainda há pouco, os nossos clientes têm acesso a uma plataforma de R&D, onde poderão, portanto, com diferentes perfis, fazer o registro deste tipo de informação ao longo do ano. Portanto, é mais uma ferramenta que pode ser utilizada neste sentido, não só para o registro das atividades de ID, como também para os custos que estão associados ao projeto. E depois, do nosso lado, automaticamente esta informação fica partilhada com o consultor que fará a candidatura e que depois elaborará aquilo que são os conteúdos e informação necessária para apresentar a mesma. Portanto, nesta fase inicial, o ideal é identificarem com os diferentes departamentos
os projetos inovadores que têm, diferentes ou melhorias significativas que foram implementadas e que demonstraram incerteza, que obrigou os seus colaboradores, portanto, a investirem tempo e a encontrarem novo conhecimento para a sua implementação. Obrigada, Marta. Avança então para o passo 2, que diz respeito à avaliação e seleção das despesas elegíveis. Pergunto-te mais uma vez, quais são as despesas que podem ser consideradas elegíveis para o CIFID, como podemos, aliás, como as empresas podem avaliar e selecionar estas despesas de forma eficaz e quais é que são os pontos que devem ter em conta nesta fase, sendo, como falaste e bem, a nossa plataforma também pode auxiliar no processo, acredito. Sem dúvida. Pronto, obviamente que só podemos estar aqui a enquadrar despesas que estejam no âmbito das atividades de ID que vamos justificar, ok? Portanto, começando por aí, depois com base nisso, há diferentes tipologias de despesas que são enquadráveis no CIFID. O grande bolo, na maior parte dos casos, está muito associado àquilo que é o custo das pessoas e das equipas que estão associadas às atividades de ID, tendo em conta que as mesmas devem, para ser consideradas no âmbito do CIFID, devem ter no mínimo habilitações literárias de nível 4, ok? Sendo que, quando temos doutorados, estes têm uma majoração de 20% das suas despesas. Adicionalmente, também podem ser integradas as despesas em ativos fixos tangíveis, sempre adquiridos em estado novo, e diretamente afetos à realização de ID. Não estão aqui em causa nem edifícios nem terrenos. Depois, naquilo que são, vamos lhe chamar despesas de funcionamento / custos indiretos, normalmente é feito um cálculo de 55% das despesas de pessoal. Também são elegíveis contratação de atividades de ID junto de entidades do sistema científico ou então reconhecidas em matéria de idoneidade, reconhecidas pela ANI. Depois também, normalmente não com um peso tão grande, mas a participação no capital de instituições de ID, contributos para fundos de investimentos destinados a financiar estas atividades, custo com o registro e manutenção de patentes. A própria aquisição de patentes também é elegível, no entanto, só para PMEs. Auditorias AID, se estivermos a falar no âmbito daquilo que é a certificação dos sistemas de investigação, desenvolvimento e inovação. A despesas com a participação de dirigentes e quadros de empresa na gestão das instituições de ID. Perdão. E despesas com ações de demonstração que decorram também de resultados de projetos de investigação e desenvolvimento. Deixava aqui algumas notas que é importante ter em conta. RHs, como eu já disse, só com qualificação maior ou igual a nível 4, os doutorados com majoração, desculpem, contratação de entidades ou subcontratação de entidades para o apoio na execução de determinadas atividades de ID, é importante que, das duas uma, ou sejam entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, ou então tenham este reconhecimento de idoneidade que é atribuído também pela Agência Nacional de Inovação. Aquisição de patentes, só PME, e muita atenção também à questão de projetos que sejam subsidiados por outras fontes de financiamento, está bem? Porque neste caso, obviamente, temos que retirar a parte que não é financiada. E acho que é tudo, do ponto de vista daquilo que são as despesas elegíveis. Excelente, Marta. Avançamos para o passo 3, então. A elaboração e fundamentação técnica da candidatura. Para esta etapa, pergunto-te quais são os elementos-chave para a elaboração de uma candidatura ao CIFID, como é que podem as empresas fundamentar, então, tecnicamente esta sua candidatura e, aqui, uma forma mais prática, quais é que são os documentos essenciais a apresentar? Olha, é essencial fundamentar a diferenciação do projeto, mas, acima de tudo, demonstrar que, no ponto de partida do meu projeto, eu tinha desconhecimento de um conjunto de caminhos e resultados que o meu projeto poderia seguir
ou ter. Portanto, daí importa demonstrar incertezas iniciais, que hipóteses eu formulei para tentar chegar ao objetivo, apoiar-se, obviamente, no estado da arte existente à data de início do projeto para justificar este fator de novidade do meu projeto, da minha solução, e depois descrever as atividades, sempre na ótica de demonstrar iterações até se atingir ou não, porque estamos a falar de ID, os resultados pretendidos. Portanto, para além disto, a memória, isto tudo obviamente faz parte daquilo que é a memória descritiva do projeto, no entanto, é sempre muito importante e apoia muito naquilo que é a justificação do mesmo, juntar o máximo de evidências dos trabalhos realizados. E aqui estamos a falar desde imagens, resultados de testes, desenhos, vídeos, tudo aquilo que possa sustentar exatamente aquilo que eu tenho descrito na minha memória descritiva. Obrigada, Marta. Avanço agora para o passo 4 e para isso, Carla, chamo-te aliás a dar a palavra. Este passo 4 diz respeito ao cálculo do crédito fiscal e, portanto, pergunto, como é que é calculado este crédito fiscal a que se pode ter direito no CIFID e quais é que são as variáveis que influenciam este cálculo? Ok. Portanto, antes de mais referir que o benefício apurado aqui permite que se faça uma dedução à coleta até à concorrência, até a 100% da coleta do IRC, que é calculado mediante 2 percentagens sobre o valor correspondente às atividades de ID que não são comparticipadas, como a Marta muito bem referiu, e através da aplicação aqui 2 percentagens distintas. Uma, que é a taxa base, que é calculado 32,5% sobre a despesa total de ID no ano em que estejamos aqui a fazer CIFID, e depois uma taxa incremental de 50% do aumento da despesa do ano, face à média dos 2 exercícios anteriores, até ao máximo de 1,5 milhões de euros. Refira-se ainda que no caso de PMEs que tenham iniciado atividade há menos de 2 anos e que ainda não tenham beneficiado aqui da taxa incremental, aplica-se aqui uma majoração de 15% à taxa base, o que permite ter na taxa base 47,5% de benefício, digamos assim. Portanto, o que é que aqui tem impacto no cálculo deste benefício? Se olharmos ou se avaliarmos que existem as 2 taxas, portanto, a taxa base será aquela que será efetiva todos os anos para as despesas que a empresa realiza, a taxa incremental sendo variável e tendo aqui a ver com os 2 anos que a empresa fez atividades de ID nos 2 anos dos 2 exercícios anteriores, facilmente se consegue depreender que para que nós consigamos aqui ter uma taxa incremental mais elevada, será necessário que a empresa todos os anos invista ou tenha uma ótica de aumentar aquilo que são os projetos que a empresa tem ao nível de investigação e desenvolvimento. Portanto, o impacto no cálculo, como a Marta também referiu há pouco, tem essencialmente a ver com a parte de recursos humanos. Acho que também passa um pouco por incentivar estas equipas a cada vez também ter uma visão mais alargada e elas próprias trazerem ideias de forma a que a empresa consiga apostar em mais projetos e desta forma alavancar aqui também mais despesas. Portanto, acho que o impacto no cálculo, que é essencialmente recursos humanos, os ativos, as despesas de funcionamento, surgem muito através daquilo que é a aposta ou o aumento, digamos assim, da aposta nestas atividades por parte da empresa, que também estão diretamente associadas se calhar à abertura de mente para estes aspectos das equipas que estão em trabalho, digamos assim. Excelente. Por fim, chegamos ao último passo, o passo número 5, que é efetivamente o momento da submissão e depois o acompanhamento da candidatura CIFID. Quais é que são os passos, Carla, que a seguir para a submissão desta candidatura, bem como pós-candidatura, e aqui também, se nos puderes explicar quais é que são os prazos que devem ser tidos em conta?
Portanto, a candidatura é realizada online, através de um formulário disponível pela ANI. A empresa terá que proceder ao seu registro nesta plataforma e que terá a ser feito pelo responsável que obriga a empresa e que poderá atribuir a responsabilidade de elaboração e submissão da candidatura a um responsável da candidatura. Após este registro, é necessário o preenchimento e a submissão do formulário eletrónico, disponível pela ANI, como eu referi, sendo que a candidatura do exercício fiscal anterior pode ser submetida até ao final do 5º mês do ano seguinte. Isto significa que, se o exercício fiscal coincidir com o ano civil, a entrega terá que ser até 31 de maio do ano civil seguinte. Este preenchimento desta plataforma abrange várias vertentes, portanto, abrange a vertente financeira, portanto, aquilo que são o preenchimento das despesas associadas aos projetos, abrange a componente técnica, as memórias descritivas e a justificação, digamos assim, daquilo que são as atividades de ID e aquilo que são as despesas depois associadas. E, portanto, depois ainda existe a vertente de todos os documentos que são obrigatórios, digamos, à submissão da candidatura. Aqui referir que a modelo 22 e a IES são documentos obrigatórios, mas são os únicos que poderão ser entregues 30 dias após a validação por parte do organismo, que no caso é a autoridade tributária. Portanto, após a candidatura de SAFID e a comunicação de resultados, a empresa deverá comunicar também anualmente, no prazo de 2 meses, após o encerramento de cada exercício, à Agência Nacional de Inovação, através de um mapa de indicadores que é disponibilizado por esta, os resultados das atividades apoiadas pelo incentivo fiscal concedido e durante 5 anos seguintes à aprovação do mesmo. Portanto, estes são aqueles prazos mais evidentes, sendo que a posteriori também pode ocorrer a obrigatoriedade de responder a determinados inquéritos, nomeadamente o IPCTN, em que estão diretamente associados também às atividades de investigação e desenvolvimento que a empresa desenvolve, e que, portanto, que a empresa também poderá ser chamada a este preenchimento que é obrigatório. Para já, estes são os prazos principais. Muito obrigada, Marta e Carla, por este excelente sumário daquilo que pode ser a preparação, aliás, aquilo que é efetivamente a preparação e a submissão de uma candidatura ao CIFID. Tenho aqui apenas uma pergunta bónus a estes 5 passos essenciais que estivemos a percorrer e, portanto, posso lançar a questão talvez à Marta. No âmbito de algumas alterações relativamente recentes, portanto, que remetem ao ano de 2023, parece-me que pode ser relevante abordarmos aqui os projetos de concessão ecológica de produtos, portanto os CEP, e os seus benefícios no CIFID. Podes, por favor, explicar-nos em que consistem, aliás, os projetos de concessão ecológica de produtos, portanto estes CEP, de que forma é que estes se relacionam com o rótulo ecológico europeu e quais é que são efetivamente as vantagens para quem investe em ID nesta área? Certo. Pronto, num contexto atual, obviamente o tema da sustentabilidade economia circular, ecologia, estão na linha da frente daquilo também que são os desenvolvimentos dentro das empresas, inclusive desenvolvimentos de ID. Estamos aqui a falar, por exemplo, de produtos que têm substituição de ingredientes mais ecológicos, matérias-primas naturais. Portanto, há todo um conjunto de produtos e também matérias-primas que se encaixam naquilo que é a questão da sustentabilidade, mas também processos. Também falamos da alteração de processos, do estudo da alteração de processos a esse nível. Portanto, obviamente, o CIFID, a procura por produtos nesta área é também incentivada pelo CIFID. Portanto, neste caso, de que forma? Portanto, o benefício, aquilo que são os custos associados ao desenvolvimento deste tipo de produtos, portanto, que têm o rótulo ecológico, têm uma majoração no cálculo do CIFID de cerca de 110%. Portanto, é significativo.
Agora, como é que se consegue este reconhecimento ou este rótulo ecológico? Portanto, é necessário fazer naquilo até que é a própria candidatura, existe um formulário de preenchimento do que são as características deste produto, de que forma é que ele tem impacto, entre outros pontos, e que depois é submetido do ponto de vista da candidatura, mas quem faz este reconhecimento é a APA. Portanto, a APA, ao longo, depois, enquanto está a candidatura do CIFID a ser avaliada, a APA também está a fazer este reconhecimento, ou esta avaliação. Se tiver este reconhecimento, portanto, do ponto de vista, esta comunicação é feita para a ANI, e este reconhecimento e a valorização dos custos associados a este desenvolvimento são tidas em conta naquilo que é o crédito fiscal calculado. Portanto, mais um incentivo à aposta na sustentabilidade. Sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigada, Carla e Marta. Obrigada também pela presença e participação de todos os que estão a assistir. Relembro, e acho que é importante, não se esqueçam que as candidaturas ao CIFID estão a decorrer até ao dia 31 de maio. Para encerrar agora a sessão, e tal como mencionado, deixo-vos agora com o colega Tiago Souto, manager na FI Group, que fará a demonstração então da plataforma CIFID FI Group Portugal, uma ferramenta que efetivamente se distingue no mercado, mas que certamente ele nos conseguirá explicar muito melhor. Obrigada, da minha parte é tudo e até um próximo webcast. Bem-vindos. Então, falando aqui um pouco da nossa plataforma, a plataforma que criámos é extremamente pioneira no setor, permite uma integração total com aquilo que é a plataforma da ANI e também é inovadora no sentido em que não existe atualmente uma plataforma tão intuitiva e interativa. Como principais características, permite centralizar e digitalizar todos os projetos CIFID e processo de cálculo também. Foi desenvolvida de acordo com as orientações da ANI e permite uma interação direta com a mesma. Permite também a gestão em tempo real daquilo que são os relatórios CIFID. Muitas das vezes as empresas ao longo do ano vão reportando alguma informação e podem ir localizando na plataforma, portanto, ao longo de todo o ano e não somente na fase de submissão. Permite analisarem o histórico das candidaturas anteriores e também um ponto importante nesta era da digitalização é a garantia da segurança na partilha da informação decorrente da implementação da norma ISO 27001 no contexto da nossa plataforma. Para vos mostrar aquilo que é a user interface e o dashboard que nós desenvolvemos e também as metodologias de cálculo, vou passar a partilhar a plataforma no sentido de vos dar esta visibilidade. Portanto, tendo em conta a nossa plataforma, como podem ver, apresenta um dashboard muito intuitivo, de ressalvar que esta informação que agora estamos a disponibilizar é uma informação demo e, portanto, não tem, é uma informação que não tem ligação com nenhuma empresa em específico, é apenas demonstrativa, mas todo o dashboard está funcional. Portanto, a plataforma apresenta, numa primeira fase, no fundo, as informações genéricas da empresa, os dados gerais e os dados mais específicos, como o CAI, o capital social, a formação jurídica, etc. E depois uma parte ainda também transversal que apresenta um quadro com alguns avisos e indicações que devem ser preenchidos, alguns alarmes, algumas solicitações que podem ser comunicadas por este quadro. Apresenta também os deadlines previstos para a dinamização da candidatura, sabendo que a mesma tem que ser efetuada até 31 de maio do ano em causa
e, portanto, temos aqui um conjunto de steps para, no fundo, orientar também os nossos clientes. Apresentamos também um resumo daquilo que são os pressupostos de cálculo nos anos anteriores e também as despesas imputadas no ano de referência. E apresentando também a candidatura em causa. Portanto, como podem ver, existe aqui um conjunto histórico de candidaturas, 19, 20, 21, etc., focando-nos aqui na candidatura que atualmente é relacionada com o ano em que estamos agora a abordar. Pronto, clicando em candidatura, todas as empresas têm acesso àquilo que são os critérios e aquilo que é a informação que necessitamos para garantir um bom reporte à ANI e também uma candidatura competitiva. Portanto, inicialmente, o quadro que aparece diz respeito aos indicadores económico-financeiros, assim como a distribuição de recursos humanos por nível de formação. Todas as tabelas permitem guardar a informação à medida que vai sendo colocada, portanto, não existe a possibilidade de backups sucessivos. Também permite logo nesta aba de indicadores fazerem download daquilo que é a matriz financeira, ou seja, um Excel no qual devem reportar as despesas referentes aos recursos humanos, referentes às despesas de funcionamento, referentes aos ativos fixos alocados a determinado projeto, e esse Excel depois é a base para que, ao fazerem upload e também após revisão da nossa parte, tenham acesso àquilo que é o cálculo e a estimativa de benefício fiscal no ano. Falando aqui das outras abas, temos também as despesas específicas da ID. Porquê? Porque, no fundo, esta aba, no fundo, é aquela que vos vai dar a informação já tratada e já calculada após fazerem upload do Excel de informação financeira. Existe também uma aba referente a novos produtos resultantes em CIFID, porque todos os anos temos que identificar à ANI se algum projeto dos anos anteriores deu origem à faturação nos anos subsequentes. Portanto, imaginem que um projeto CIFID 2022 deu origem a 100 mil euros de faturação em 23, temos que referir neste campo. Temos também uma aba muito importante que diz respeito à definição daquilo que são os projetos da candidatura. Portanto, nesta aba, após fazermos, no fundo, a reunião de kick-off de CIFID, irá aparecer os projetos que foram identificados nessa reunião e já vou falar mais à frente, mais em específico, daquilo que temos também de reporte técnico, mas em traços gerais esta aba é aquela que apresenta o conteúdo técnico necessário para a candidatura. Depois, também falar das despesas gerais de ID. Porquê? Porque o CIFID, como sabem, como já foi dito, tem despesas específicas do projeto, mas também tem despesas de caráter geral que não têm que estar relacionadas com algum tipo de projeto. Por exemplo, este conjunto de despesas com participação de dirigentes, participação de capital de entidades em fundos de ID, custos com registro e manutenção de patentes e despesas com auditorias AID no âmbito da norma NP 4457. Portanto, estas despesas não necessitam de um reporte específico por projeto. Como tal, há uma aba específica que permite esse preenchimento dedicado a cada um destes campos. Portanto, abrindo cada um destes campos, tem sempre, em qualquer parte de reporte financeiro da nossa plataforma, podem preencher linha a linha, portanto, tem sempre uma forma de preencherem a informação linha a linha que é necessária, ou então importar um ficheiro Excel e fazer upload massivo da informação. Portanto, isto é importante porque permite que aquelas empresas que tenham uma despesa muito específica não percam tempo com um preenchimento de Excel massivo, e aquelas empresas que têm, digamos, uma informação muito massiva, um reporte de despesas muito grande, possam utilizar o Excel como um meio de reporte rápido.
Falando também dos documentos de caráter obrigatório de submissão e também daquilo que é o dossiê fiscal, na última aba de documentos temos um conjunto de documentos que deverão ser anexados à candidatura, que no fundo permite ter a informação de caráter mais, digamos, burocrático, ou se lhe quisermos chamar financeiro, no fundo, as certidões de não dívida à autoridade tributária e segurança social, que este ano têm que estar válidas até 1 de junho, independentemente do ano, do dia de submissão, portanto, terá que ter sempre validade até 1 de junho. Também o balancete de ID, no qual a ANI determina que o cálculo deve ser apresentado, portanto, este balancete deve ser também colocado nesta aba. Permite também a declaração do responsável e a declaração do contabilista certificado. Portanto, também, como já foi dito, este ano é necessário que um contabilista certificado valide o cálculo associado ao CIFID e, como tal, também aparecerá neste campo esse anexo. E depois os demais anexos decorrentes do funcionamento habitual da candidatura, a IES, a modelo 22, o formulário de candidatura, comprovativo de submissão, portanto, todos os processos e documentos inerentes à candidatura serão reportados nesta aba, que dará origem a um dossiê fiscal que compila toda a informação, quer técnica, quer financeira, quer documental. Portanto, é nesta aba que será centralizada a informação mais de cariz documental. Uma nota mais específica em relação à aba de projetos. Na aba de projetos, os projetos podem ser, como sabem, de continuidade ou novos, e aparecerá a listagem dos mesmos, a sigla, a data de início e de fim e a despesa já calculada. Para todos os projetos, é possível ao cliente gerar um relatório em Word, portanto, clicando neste botão de gerar relatório, podem obter um ficheiro Word que compila a informação do documento, se preferirem, no fundo, um trabalho técnico mais suportado em Word. Caso contrário, clicando na designação do projeto, têm acesso à informação em dashboard. Portanto, a informação, em vez de trabalharem em Word, podem trabalhar via nosso dashboard, em que têm todo o reporte necessário, mas num meio mais tratado em termos de user experience. Portanto, permite gravar sempre qualquer alteração que façam, permite identificar o limite de caracteres por área. Portanto, aqui é-vos pedido algum reporte, mas depois também, quando fazemos, no fundo, uma versão draft, aparecer-vos-á sempre neste campo a informação tratada, sendo que todos os campos de cada relatório estão presentes, quer os objetivos e cada um dos subcampos, quer a descrição das atividades de ID, quer também os resultados com cada um dos subcampos em causa, aparecer-vos-á sempre que têm acesso a qualquer projeto. Outros campos de caráter mais direto, como a origem da ideia, também têm sempre aqui suporte. E uma nota relevante para as últimas duas abas de cada projeto, nomeadamente a aba de despesas, na qual, após upload da matriz financeira que eu referi há pouco e algum tratamento de dados, aparecer-vos-á o resumo das despesas de ID, sendo que em cada projeto é também possível alterar algum detalhe financeiro de cada despesa, portanto, para ajustarmos alguns pressupostos, nomeadamente a distribuição de horas por projeto. Portanto, aparecer-vos-á sempre aqui o cálculo geral de cada projeto. Nota também para a aba de anexos. Esta aba pode ser utilizada para colocarem a informação gráfica do vosso projeto, imagens de protótipos, fotos, design de componentes, podem ser anexadas neste campo, portanto, podem clicar
na pasta anexo técnico e botão da direita, carregar documento. Portanto, depois podem ir aos vossos servidores ou ao vosso ambiente de trabalho e carregar os ficheiros conforme acharem pertinente. Também pode ser utilizada para quando pretendem uma utilização mais em ambiente Word, através da geração do relatório que eu disse há pouco, podem colocar o relatório revisto ou redigido aqui nesta aba e fazermos a gestão por esta via. Portanto, em termos de reporte técnico, a nossa plataforma tem um conjunto de informações que são bastante relevantes e penso que fica aqui uma boa ideia daquilo que pode ser uma boa utilização e as mais-valias também da utilização da nossa plataforma. Uma última nota relativa à geração do dossiê fiscal, que em cada candidatura, em cada ano de cada candidatura, vocês têm um conjunto de botões adicionais, não só o acesso à candidatura em si, mas também a simulação do valor obtido. Portanto, vocês podem sempre saber qual é que é o valor calculado do CIFID que está a ser obtido e também a geração do relatório do dossiê fiscal. Portanto, o dossiê fiscal, tendo toda a informação do processo, basta carregarem neste botão de gerar relatório e gera-vos um PDF com toda a informação e todos os anexos da vossa candidatura. Portanto, no fundo, era no fundo esta informação que tinha para vos mostrar. Espero que tenham gostado. Agradeço a vossa disponibilidade e interesse. E estamos aqui também para vos dar respostas a quaisquer dúvidas que tenham.